Que bênção estar aqui esses 11 dias, amanhã 12º dia. Que bênção, que bênção. Você pode se assentar. Antes da gente celebrar a ceia, tão importante para a igreja, quero repartir com você uma palavra dentro dessa perspectiva de um 2019 extraordinário para toda a igreja de Jesus. E amanhã estaremos novamente e completando esses 12 dias. Segunda-feira a gente vai ter até crise de abstinência, vai ficar sentindo um vazio. O que eu faço, meu Deus, sem culto segunda-feira? Você vem por centro de oração, qualquer coisa a gente se encontra às 8 da noite aí, tá bom? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E você deve ter visto que todas as igrejas da nossa cobertura estão fazendo algo parecido. Todas as igrejas da nossa cobertura estão fazendo. Eu não lembro de uma igreja da nossa cobertura que quem não fez está fazendo ou vai começar um movimento como esse. Olha que bênção. As igrejas começando o ano numa disposição dessa. Uma bênção. Graças a Deus, uma bênção. Atos capítulo 12. Naquela mesma ocasião, verso 1, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Ele foi decapitado, como João Batista tinha sido. Observando que essa atitude agradava os judeus, ele prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. E mandou que fosse jogado no cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Capítulo 12, verso 6. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas em 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Verso 7. E surgiu um anjo. Pedro dormindo, algemado a 2 soldados. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E assim Pedro fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. E foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Olha aí um exemplo na Bíblia do que um anjo pode fazer em nosso favor. Olha aí um exemplo do que
um anjo pode fazer em nosso favor? Um anjo tira Pedro de uma prisão. Você viu que a prisão tinha muros, tinha portões de ferro, tinha grades, tinha algemas, tinha correntes, tinha soldados, sentinelas, 2 soldados presos a Pedro. Pedro estava preso a 2 soldados dentro da cela, soldados fora da cela. 4 grupos de soldados, cada um com 4 soldados responsáveis só por vigiar Pedro. O texto faz questão de dizer, Pedro estava vigiado por 16 soldados, exclusivamente designados para vigiá-lo. Mas um anjo de Deus é enviado por Deus ao presídio. O anjo acorda Pedro, lhe dá instruções. É algo tão sobrenatural que Pedro pensa que está tendo um sonho. Ele só vai se tocar que o que está acontecendo é real quando ele já está na rua, porque parecia um sonho. Um clarão dentro da prisão, nenhum preso se manifestou, nenhum soldado gritou, as algemas dele caíram, ora, ferro cair no chão faz barulho, a porta da grade se abriu, ele se move dentro da prisão, os soldados todos ficam dormindo, ninguém percebe nada, o portão se abre por si só e Pedro está do lado de fora, porque Deus mandou um anjo, porque Deus mandou um anjo, porque Deus mandou um anjo. Amém? Pois Deus tem miríades de anjos. O que é uma miríade? É uma multidão de anjos. Deus tem manaíns, que são campos de anjos, são muitos anjos, e Deus tem esse recurso para agir em favor daqueles que são dele aqui na terra. Amém ou não amém? Então nós não estamos à mercê de nós mesmos, e nem de sorte, nem de azar, estamos à mercê do nosso Deus, temos Ele em nosso favor, e Deus tem esse recurso para agir em nosso favor em certos momentos aqui na terra. Amém ou não amém? Os anjos são visíveis quando Deus quer que eles sejam, geralmente são invisíveis, mas por vezes nós podemos percebê-los. Da mesma forma como nós temos discernimento por vezes para perceber agentes do mal, agentes do inferno, nós também temos capacidade por vezes de perceber a presença de anjos. Já teve gente que viu anjos aqui em cultos, sim ou não? Teve um dia essa semana, um dos 12 dias, que eu tinha certeza que tinha 2 anjos do meu lado aqui. Eu percebi a presença, conforme eu me movia, que tinha um de cada lado meu aqui. Eu só não quis comentar, porque senão parece... Alguém vai achar que eu estou ficando doido, e isso não ajuda. Mas Deus coloca anjos aqui dentro, com certeza, por vezes a gente percebe até a presença. Amém ou não amém? Que bênção, mas não é quando a gente quer, é do jeito que Deus quer. Anjo não obedece a gente, anjo obedece a Deus. Por isso a gente pede para Deus que dá ordem aos anjos para fazer o que Deus manda. Eles não são nossos servos, são servos de Deus. Amém ou não amém? Estão para fazer o que Deus manda em nosso favor. Pedro nem sabia o que estava acontecendo, mas aquele anjo recebeu uma missão de Deus, livrar Pedro, para que Pedro continuasse sendo um apóstolo. Agora, onde eu quero chegar nessa ministração? É bom saber que Deus tem esse recurso. E um anjo de Deus pode contra muitos e muitos demônios. Bem, amigos, Deus livrou Pedro, porque um Herodes, esse Herodes que o texto fala aqui, é chamado, o nome dele era Herodes Agripa I. Ele era neto do Herodes da época quando Jesus nasceu, neto do Herodes, chamado Grande, que gerou uma família de Herodes, e sobrinho do Herodes que matou João Batista. O Herodes que matou João Batista e que também interrogou Jesus, antes de Jesus ser crucificado, aquele era tio desse Herodes, esse neto de Herodes o Grande. Ele
tinha mandado prender irmãos nossos. E prendeu um apóstolo, chamado Tiago. E, em dada ocasião, executou Tiago. Ao fio da espada, quer dizer, cortou a cabeça, como fez com João Batista. E o ministério de Tiago acabou. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João. Tiago ficou na mesma prisão que Pedro. Tiago ficou na mesma prisão que Pedro. Todos nós gostamos do apóstolo Tiago. Tem até gente aqui na igreja com o nome de Tiago. Provavelmente por causa também do apóstolo. Tem outros Tiagos na Bíblia. Ele era líder na igreja, ele era apóstolo. Quando os apóstolos discutiam quem era o mais importante, quem concorria? Quem concorria na eleição do mais importante? Eleição apócrifa, que não era nunca respaldada por Jesus. Era Tiago, João e Pedro, os concorrentes. Era Tiago, João e Pedro os concorrentes. Tiago era apóstolo da linha de frente. Ele foi preso. Ele foi preso na mesma prisão, pelo mesmo Herodes. E por que será que ele morreu? O anjo que foi para cuidar dele falhou. O anjo que foi para cuidar dele falhou. Por que Deus deixou Tiago morrer? Olha, a minha Bíblia faz uma conta de que Tiago não tinha 10 anos de ministério ainda. Você pode dizer que 10 anos de ministério é muito para um apóstolo? Não fala isso, que eu já tenho 30 anos de ministério. Se Tiago com 10 tinha muito, eu então já estou para lá de Marrakech, ministerialmente. Não, claro que não, sou um jovem. Hein, amigo? Com menos de 10 anos. Tem gente que faz conta de menos de 5. Porque um apóstolo da linha de frente, que por vezes era votado como o mais importante dos 12, ficou preso na mesma prisão, pois a algema não caiu, o guarda não dormiu, a prisão não abriu, e ele perdeu a cabeça decepada por uma espada. E teve gente comemorando em Israel. Foi um gesto político do Herodes. E os judeus aplaudiram, tanto que ele decidiu guardar Pedro para mais uma ocasião. Mais uma festa. E na véspera de Pedro ser condenado à morte, e não tinha STF e Gilmar Mendes Pilatos para ter recurso, habeas corpus. Não tinha habeas corpus. Tinha só habeas cabeças de corpos. Separava a cabeça de corpo. Hein, amigo? Deus livrou Pedro e não livrou Tiago. Como entender isso? Eu já cheguei a explicar isso, mas eu penso ser pertinente hoje falar sobre isso. Mais uma vez. Meu Deus do céu, tem lógica? Porque Deus fez com Pedro e não fez com Tiago? Por quê? Que Deus abra o seu entendimento. Eu quero que você precisa pensar hoje o seguinte: aos olhos de Deus, a igreja é melhor com você ou sem você? Aos olhos de Deus, a igreja é melhor com você ou sem você? Aos olhos de Deus, o reino dele aqui na terra é melhor com você ou sem você? Essa é a questão. Deus fez conta de que a igreja não precisava de Tiago, mas precisava de Pedro. Pois que Deus tenha misericórdia de nós, que em 2019, Deus nos considere necessários.
Nenhum de nós está pedindo para morrer, sim ou não? Eu quero, em nome de Jesus, 2019, passar o ano todo sem nenhum velório na igreja, só celebrando gente chegando e ninguém partindo para a glória, a não ser quem é soberano é o Senhor, mas nossa vontade é essa, que Deus julgue todos aqui necessários para a igreja, amém ou não amém? Mas às vezes parece que a igreja fica melhor sem certas pessoas. Às vezes parece que tem gente que para o bem da igreja precisa ser recolhido. A igreja é melhor com você ou sem você? A igreja é melhor com você ou sem você? A igreja é melhor com você ou sem você? Que você possa responder isso antes da ceia. Em nome de Jesus. Amigo, como entender? Olha, eu tenho uma teoria que eu vou apresentar como tese nesse sermão. Como chamava o apóstolo que morreu? Tiago Boanerges. Tiago é o nome Jacó. Tiago Boanerges. Também conhecido como Tiago, filho de Zebedeu. Mas que Boanerges, que nome é esse Boanerges? Isso foi uma palavra que Jesus deu sobre os dois irmãos. Tiago e João foram chamados por Jesus de Boanerges. Boanerges, que significa, em aramaico, filhos do trovão. Filhos do trovão. É bonito esse nome? E vocês, seus Boanerges, filhos do trovão, você gosta da ideia de ser filho do trovão? Pega uma marreta na mão, balança a marreta, deixa o cabelo louro comprido. E diz, eu sou o filho do trovão. É bonito isso? Aliás, que super-herói xarope esse, hein? Dos que eu não suporto ver nem 5 minutos desse filme. Prefiro ver o gordo e o magro. Por isso tem 30 anos de ministério. Olha que malvadeza. Hein, amigo? Amigo. Boanerges. Não foi, eu penso que não foi um nome carinhoso. Foi um diagnóstico. Um diagnóstico. Filho do trovão. Um diagnóstico de um caráter. De um caráter. De um caráter. Não foi algo que quem recebeu se alegrasse. Vocês são filhos do trovão. Vocês são nervosos. Vocês chegam a ser violentos. Vocês são duros, ásperos, como um trovão. Onde que eles são chamados de Boanerges? É só em Marcos 3,17. Marcos é quem revela Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais Jesus chamou Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Por que filhos do trovão? Por algumas razões. Em Marcos 9,31, a Bíblia nos conta, Marcos 9,31, olha o caráter do Boanerges. Marcos 9,31, Jesus Cristo explica de uma forma tão clara, tão clara, tão clara. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia, eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a esse respeito. Ora, Jesus fala com eles claramente. O Filho do Homem, todos eles sabiam quem era, que era o jeito dele se referir a ele mesmo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens pecadores.
eles vão matá-lo e ele vai ressuscitar depois de 3 dias. Eles não entendiam Jesus falando que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar ao 3º dia. Como assim? Que os homens iriam matá-lo, mas ele ressuscitaria ao 3º dia. Eles não entendem. Mas eles ficam com receio de perguntar. Na sequência, Jesus fala então sobre sua morte e ressurreição, a doutrina mais poderosa do cristianismo, a revelação mais tremenda do cristianismo, a manifestação mais poderosa de Deus aos homens. Então chegaram a Cafarnaum, voltando lá do norte, chegaram a Cafarnaum, e quando já estavam em casa, indagou-lhes, sobre o que vocês discorriam no caminho. Voltando de onde Jesus deu essa palavra para Cafarnaum, Jesus pergunta, o que vocês estavam discorrendo no caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho estavam discutindo o quê? Quem deles era o maior. Quem deles era o maior. Olha o espírito, olha o caráter do Boanerges. Pois Jesus Cristo está explicando que ele vai morrer e vai ressuscitar. Que ele vai morrer nas mãos dos pecadores e vai ressuscitar depois de 3 dias. Mas os bonitinhos não entendem isso, não têm coragem de perguntar, mas têm fôlego para vir discutindo no caminho quem era o maior. E quem disputava? Tiago, João e Pedro. Quando você tem caráter de Boanerges, você quer ser maior que os outros. Tua gana é por ser maior que os outros. Tua gana é por ser maior que os outros. Meu Deus do céu. Igreja Batista Vida Nova não quer ser maior do que os outros. Ela quer que o reino de Deus se expanda. E ela quer contribuir mais com esse reino. Sim ou não? Igreja Batista Vida Nova quer ser o que Deus deseja que ela seja. Mas nós não estamos num ranking. Não é sonho do meu coração poder dizer por aí, eu tenho a maior igreja. Pelo amor de Deus, isso é ridículo, é coisa de Boanerges. Eu tenho a maior geração, eu sou o líder mais destacado de todos os 12, eu sou o mais importante, eu sou o que mais faz falta. Vai assim, vai com esse coração e talvez você não comemore Réveillon. Se Deus chegar à conclusão que você mais estraga do que ajuda. Quantos estão me entendendo? Eu não sou nada. Anota aí a letra da música que está me vindo agora. Eu não sou nada, tu és. Não posso nada, tu podes. Hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Boa música, né? Anota aí. Depois a gente... É uma música que a gente já cantou aqui muito na igreja. Poucos entenderam a minha piada. Você vê... Em 9,38 de Marcos, só para você ver o caráter de Boanerges, 9,38 de Marcos. Então estava lá Tiago na disputa. Eu sou mais importante, João dizendo, ei irmão, eu que sou. Para, você é o caçula, fique na sua insignificância. Verso 38. Contou-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios. E procuramos impedi-lo, pois afinal, ele não era um dos nossos. Um dos Boanerges é que vai até Jesus dizendo, mestre, nós vimos, nós quem? Eu e meu irmão? Nós vimos um homem expulsando demônios, quem viu? Nós quem? João e mais quem? Ele e o irmão dele? Nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome. O que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso? Se alguém está expulsando demônios em nome de Jesus, o que você tem com isso? Mas ele diz, nós vimos esse homem expulsando demônios em teu nome, e ele não faz parte do nosso grupo, então sabe o que nós fizemos? Puxamos o tapete dele. Nós o proibimos, encerramos o seu ministério. Onde já se viu se atrever a usar o teu nome
sem estar debaixo da nossa supervisão, sem ter carteirinha do nosso sindicato, sem pagar as taxas para nós. Essa franquia é nossa, Senhor, é nossa. E ele se atreveu a querer montar uma concorrência. Então nós, os Boanerges, tivemos coragem de encerrar o ministério desse cara, apócrifo. E Jesus concordou com isso? Jesus concordou com isso? Jesus concordou com isso? Pois claro que não. Vocês estão tratando alguém que é do nosso lado como se fosse um inimigo. Vocês estão tratando quem ajunta como quem espalha. Que coração de Boanerges é esse? Que coração de Boanerges é esse? Quando você tem coração de Boanerges, você vê os outros como adversários, concorrentes, só porque não está andando debaixo da sua supervisão, da sua alçada. Que visão boanérgica, boanergística, boanorgenta. Olha para o irmão que está do lado, fala para o irmão, você está entendendo, irmão? Ou você é que nem Boanerges, só entende o que te interessa? Em Lucas capítulo 9, vai em Lucas capítulo 9, olha o escândalo. Lucas capítulo 9, olha o escândalo, olha o escândalo, olha o escândalo. Lucas capítulo 9, verso 53. Começa no verso 52. Jesus enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Eram samaritanos, não quiseram dar hospedagem para Jesus. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para que sejam aniquilados? Senhor, queres que peçamos, que mandemos fogo do céu para aniquilar esses desgraçados, miseráveis? O que Jesus faz? Olha os Boanerges, iniciativa, não é? Iniciativa, quer que a gente resolva, Senhor? Olha os Boanerges, cheios de fé. Eles criam que eles eram como Elias. Quem pediu fogo do céu? Quem pediu fogo do céu e veio? Elias. Nós estamos na unção de Elias. Por isso que a gente quer ser reconhecido como mais importante. Nós temos fé, nós temos fé. Esses miseráveis dessa aldeia samaritana, quer que a gente acabe com eles, que a gente resolva isso? Quer que a gente responda a esse disparate, mandando fogo do céu para trucidá-los? Os dois têm a coragem de propor isso para Jesus. Os dois têm a coragem de achar que estavam na aprovação de Jesus, que Jesus concordaria com isso, que Jesus concordaria com isso. Olha que coração diferente do de Jesus. E Jesus responde para eles: vocês não sabem de que espírito são? Boanerges se achando cheios de razão, mas num outro espírito, que não era o espírito de Jesus, querer trucidar uma aldeia com fogo, queimar as pessoas, porque com raiva, porque não foram recebidos. De que espírito você é, Boanerges? Vocês não entenderam de que espírito são? Que coração diferente, meu Deus do céu. Que coração diferente. Você acha que nós estamos aqui para ficar mandando gente para o inferno? Para odiar pessoas, para desejar o mal para as pessoas, para amaldiçoar pessoas? Os Boanerges são capazes de ficar amaldiçoando, desejando o mal para os outros. Em Marcos capítulo 9, volta lá.
Os escândalos dos Boanerges estão em Marcos 9 e Lucas 9, principalmente. Em Marcos capítulo 9, verso 33. Amigos, quem foi que veio até Jesus com o pedido? Quem foi que veio até Jesus com o pedido: mestre, dê um lugar à tua direita e à tua esquerda para nós, no teu governo? Quem foi que teve a coragem de fazer esse pedido para Jesus? Quem fez esse pedido para Jesus? Os Boanerges. Eles tiveram a coragem de pedir para Jesus, quando o Senhor estabeleceu o teu reino, nós queremos estar um à sua direita, outro à sua esquerda. Quando eles fazem esse pedido para Jesus, e até usam a figura da mãe deles para fazer esse pedido para Jesus, Jesus tinha acabado de falar de novo que ele ia morrer nas mãos dos pecadores em Jerusalém e que ele ia ressuscitar. Jesus acabou de falar mais uma vez sobre a morte dele, pois vêm os dois e ainda usam a figura da mamãe. A pessoa da mãe está com eles. Eles querem pedir primazia, primeiro lugar. E eu não sei quem seria o primeiro e quem seria o segundo entre eles. Mas provavelmente Tiago, o mais velho, dizia: eu como mais velho, vou ser o primeiro, meu irmãozinho, o segundo. Coração, caráter de Boanerges. Jesus falando, trazendo a revelação sobre a paixão, sobre o sacrifício. Marcos 10, 35. Quer conferir lá? Jesus diz no verso 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias ele ressuscitará. Está claro? Foi então, verso número 35, Jesus falando sobre isso. Jesus para respirar, eles aproveitam. Senhor, mestre, desejamos que nos concedas um favor que vamos te pedir. Jesus diz: qual favor? Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo, o que estão falando. Isso é hora de querer cargo no ministério, em Bolsonaro. Isso é hora de você estar pedindo emprego no Ministério da Fazenda e no Ministério da Justiça. Eu quero ser o Paulo Guedes e meu irmão vai ser o Sérgio Moro, os 2 ministros principais do teu ministério. Tudo bem, Senhor, mas vocês não estão entendendo, vocês não entenderam o que eu falei, vocês não entenderam nem o que é o reino. Boanerges não entende, só entende o que interessa. Parece que o cabeção do Boanerges é cabeça dura, ele entende do jeito dele porque lhe é conveniente. E vai tentar explicar, é capaz de se ofender e chamar você de burro. Eu não te perguntei, eu não quero saber, são explosivos. Eu não te perguntei, não me interessa, vá cuidar da sua vida. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu digo.
explosivos, bravos. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele: você tem caráter de Boanerges? É bom mudar. É melhor você mudar. É melhor você mudar. Senão 2019 pode ser curto. Ei, Pedro achava que ele era o melhor. Só que, pelo amor de Deus, o bichinho foi quebrantado. Até a hora que ele disse para Jesus: estou preparado para morrer, se for preciso. E Jesus avisou ele: olha, antes que o galo cante 2 vezes hoje, você vai ter me negado 3 vezes. Você vai ser mais rápido do que o galo. O galo para cantar, você para negar. Você vai negar mais do que o galo canta. O galo vai estar tomando fôlego para cantar a 3ª vez, você já vai ter me negado 3, seu ridículo. Pedro diz: não, o senhor está maluco? É eu, Jesus, é eu. Eu, o seu principal. Eu, o seu mais capaz. Eu, o seu número 1. Espera. E quando o galo canta e Pedro já está falando um palavrão e negando Jesus pela 3ª vez, aí ele começa a chorar, porque ele olha e por uma fresta ele vê os olhos de Jesus. O grande sermão, os olhos de Jesus. Ei, aí desaba. E aí na cabeça dele ele não é o melhor do que ninguém, ele é o pior de todos. Aí fica bom. Quando Jesus ressuscita, manda as mulheres avisarem: eu quero meus discípulos na Galileia, especialmente Pedro. Marcos registra isso. Eu conto com Pedro. E Jesus trata Pedro de uma forma especial, para restaurá-lo. Tu me amas, tu me amas, tu me amas, eu quero você apacentando meus cordeiros, meus cordeirinhos, minhas ovelhas. Então, Pedro nunca mais foi jactancioso, porque todos nós falamos dos bafões dele até hoje. Todos os pregadores gostam de falar dos bafões de Pedro. Nunca mais a igreja esqueceu. Não é mesmo? Está nos top 10 dos assuntos dos sermões, de todos os pastores. E João, o Boanerges original, o que aconteceu com ele? João teve uma metamorfose. João foi chamado de Boanerges em Marcos. Você sabe que depois do apóstolo Paulo, quem mais escreveu no Novo Testamento foi João. Ele escreveu 5 livros. 5 livros. 5 livros. Ele escreveu um evangelho. Ele escreveu 3 cartas e ele escreveu o Apocalipse. Em nenhuma linha, ele cita ser chamado de Boanerges. Se fosse importante, se ele tivesse orgulho disso, ele daria um jeito de colocar na lista dos apóstolos esse codinome. Em nenhum momento ele cita essa história de ser explosivo como um trovão, destemperado como um trovão, briguento como um trovão, iracundo como um trovão. Mas ao invés disso, é comum no Evangelho de João que ele se refira ao discípulo do amor. Ora, se você for conferir no Evangelho de João, olha só, dá para pensar que esse homem era uma bomba, que esse homem era um explosivo. Olha João 13, 23. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. João capítulo 19, verso 25. Próximo à cruz estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, a Maria Madalena. E quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Em João capítulo 20, verso 2, então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava.
Capítulo 21, verso 7. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Capítulo 21, verso 20. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, os acompanhando. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntou: Senhor, quem é que irá te trair? Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, quanto a esse homem? Então Jesus disse: se eu desejar que ele fique vivo até eu voltar, o que te importa? E aí Jesus deu uma dica, que esse discípulo a quem, que dizia do amor, o discípulo do amor, que ele viveria muito. O Apocalipse foi escrito no final do século. João tinha mais de 90 anos, ao que tudo indica. João, para ter escrito o Apocalipse, ele tinha mais de 90 anos. Escreveu em Pátimos, um dos lugares mais legais onde eu já fui, a ilha de Pátimos. Nós fomos lá uma vez, alguns irmãos aqui da igreja. Que lugar incrível, lindo, especial. Ele viveu até mais de 90 anos. Se eu quero que ele viva até eu voltar, o que você tem a ver com isso, Pedro? Quem decide quanto tempo a gente vai viver? O Senhor. Se eu quero que ele viva, o que você tem a ver com isso? Ora, se você vai pegar a primeira epístola de João, por exemplo, em 1 João 2,7, ele chama os crentes, sabe como? Tem uns crentes que têm mania de chamar, eu chamo de amigo, eu digo amigo, uma mania que eu tenho. Ei, amigo. Uma mania que eu chamo. Você chama como os irmãos? Irmão, vaso, ei, vaso. Varão, ei, varoa. Já viu crente que tem o hábito de chamar de varão? Varão, varoa, varinha. E amado. Já viu como tem crente que chama de amado? Tem crente que chama de filho. Filho, filha. Mas e amado? Ei, amado, amada. Quem que inventou esse negócio de ficar chamando os crentes de amados? Amado. Pô, não é a linguagem do apóstolo João? 1 João 2,7. Amados. 1 João 2,7. Olha como ele chama. Amados. Quem diria que esse homem, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, o mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, o que eu vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. E quem odeia seu irmão está nas trevas, e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Ora, meu Deus do céu, nem parece mais o Boanerges pedindo fogo para trucidar os coitadinhos dos samaritanos. Está dizendo, se você não ama teu irmão, você está em trevas. Você é das trevas e não sabe se você odeia seu irmão. E chama todo mundo de amados. Olha 1 João 3,16, que a gente até decorou. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem escreveu isso? O ex-Boanerges. Por amor, devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Nós entendemos de amor agora, porque Jesus Cristo é a revelação do amor. Meu Deus, que mudança! O homem agora é só paz e amor. Quem inventou esse negócio de paz e amor não foram os hippies, foi João.
Transformado, ele não tinha orgulho de ter sido Boanerges. Ele apagou isso da história dele, ele apagou isso da história dele. Ele não faz qualquer referência a isso. E por isso ele fica na igreja, o último apóstolo a morrer. O túmulo dele está lá em Éfeso, numa igreja toda destruída por causa de um terremoto. Tem uma cordinha cercando e a lápide, e lá dentro estão os restos mortais do apóstolo João, o apóstolo João, na Turquia, que foi cristã, mas hoje é muçulmana. Por isso, você consegue até, se quiser subir em cima, tem uma cordinha separando. Ninguém lá na Turquia dá bola para o fato do apóstolo João estar sepultado dentro daquela igreja que desabou num terremoto e nunca mais ninguém reconstruiu. E, irmãos, foi transformado. Então, por isso ele durou mais de 90 anos. Por que Jesus mandou um anjo tirar Pedro? Porque a igreja precisava de Pedro. Tirou Pedro, e Pedro de lá foi imediatamente para uma reunião que a igreja estava fazendo de madrugada. E de lá continua o seu ministério por mais algumas décadas. Porque não poupou Tiago? Porque ele morreu tão prematura? Porque Jesus entendeu que a igreja podia viver sem ele. Será que ele continuou Boanerges? Será que a igreja mais perde do que ganha quando tem um Boanerges na sua liderança? Entre os seus líderes? Gente com esse caráter desaforento, ciumento, invejoso, competidor, egoísta, briguento, pirracento. Então, pelo amor de Deus, para de ser boanérgico e seja amoroso. Sim ou não? Ame seus irmãos. Ame seus irmãos. Disponha-se a dar sua vida pelos irmãos. Amém ou não amém? Ai, que vontade de matar aquele irmão. Boanerges. Ai, que vontade de esfregar a cara dele no asfalto. Meu Deus do céu. Boanerges. Ai, que vontade. Boanerges. Senhor, tem misericórdia do irmão. Ele é chato, ele é bobo, ele é tonto, mas é meu irmão, tem misericórdia dele. Muda ele. Isso é João. Entendeu? Sim ou não? Só uns 5 entenderam. Então vamos voltar tudo. Que é importante todo mundo entender. Entenderam aí? Entendeu o Balan? Balan que está longe, conseguiu ouvir direitinho? William, tudo bem? Entendeu aí? Olha do lado se tem algum Boanerges aí para a gente libertar. Estevão, tudo certo aí? Rafa, tudo bem? Binhão, entendeu tudo? Léo, entendeu tudo? Ótimo, ótimo. Andrezinho, tudo bem? Chicão, Dorival, que fez aniversário outro dia, tudo bem? Então podemos orar? Pelo amor de Deus, exorcismo agora, espírito de Boanerges fora. Amém ou não amém? E todos nós temos que nos encher de amor. O que Deus precisa de gente Boanerges na igreja? Para que Ele precisa? De líder só competindo. Só competindo. Para que Ele precisa? Entendeu? Que Deus te abençoe e que você viva mais de 90 anos, ativo na igreja. Que com 90 anos você escreva livro para abençoar a igreja. Amém, amigo? Em nome de Jesus. Amém? Mas todo mundo que morre cedo é porque é Boanerges? Não. Mas tem quem seja. Ok? Vamos orar então ao Senhor? Fica de pé no seu lugar. Você sabe que todo culto é uma chance que Deus dá para você mudar. Todo culto é uma chance que Deus dá para você mudar você e mudar a tua vida. Mas tem gente que entra por aqui e sai por aqui.
Boanerges acabou de ouvir o sermão de Jesus. Jesus falou sobre morrer, dar a sua vida, sofrer e ressuscitar. Ele não fez questão nem de entender, mas vai com o plano dele, de ser ministro da fazenda, ou da justiça. Acabou de ouvir o sermão, mas não entendeu nada. O que acontece? Deus nos traz a igreja para mudar a nossa vida. E a gente tem que ter ouvidos para ouvir. Amém ou não amém? Então levanta a sua mão aí no seu lugar. Fecha os seus olhinhos lindos. Vamos orar ao Senhor. Diga para o Senhor, diga: meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor arranque de mim todo traço do caráter do filho do trovão. Eu quero ter o caráter do Filho do homem, Jesus Cristo meu Senhor. Eu quero um batismo de amor. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. Eu quero amar meus irmãos a ponto de dar minha vida por eles. Eu quero amar até os perdidos, até quem me odeia, com o amor de Jesus. Eu quero amar os samaritanos e liberar perdão se eles, pela ignorância, me ofendem. Eu quero esse batismo de amor. Eu quero amar meus irmãos, e eu quero ter o direito de chamá-los de amados, sem nenhuma hipocrisia. Me faz amar meus irmãos. Eu não quero o caráter de Boanerges. Eu quero amar meus irmãos e servir meus irmãos, dedicar minha vida a servir o Senhor. Que o Senhor me abençoe em 2019. Eu quero servir meus irmãos. Eu quero amar meus irmãos. Eu quero amar a igreja do Senhor. Eu quero amar os perdidos. Em nome de Jesus. Eu não estou cobiçando lugar de prestígio. Eu não sou movido por cobiça, por prestígio. Eu sou movido por uma revelação e pelo amor do Senhor. Por amor ao Senhor. Me abençoe em 2019. Me abençoe e abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Diga: se meu irmão for reconhecido, eu quero me alegrar. Se meu irmão prosperar, eu quero me alegrar. Se meu irmão crescer, eu quero me alegrar, porque o meu caráter é o do Filho do homem. Eu recuso na minha vida inveja, em nome de Jesus. Eu quero servir, quero ser servo, sem precisar ser reconhecido, em nome de Jesus. Amém? Eu não preciso de glória, se a glória é de Deus. Amém ou não amém? Igreja não é plateia para eu seduzir, conquistar. Igreja são os irmãos para quem eu devo servir. Isso tem que ser a nossa mentalidade. Amém, amigo? E se a gente é assim, Deus se apaixona pela gente e manda os anjos agir em nosso favor e nos abençoa. Amém, amigo? Coração de filho de trovão faz Deus perder a paciência, e Deus faz a conta e diz: a igreja fica melhor sem ele, vou recolher. Que Deus considere você uma pessoa importante para servir a igreja. Amém?